Imagina só você que vai viajar e simplesmente optar por estar num hotel, mas que simplesmente você não sai de lá com vida. Simplesmente uma das histórias que você esperava que fosse realmente algo divertido, viajar, simplesmente você passa por uma história de terror. E realmente essa história é muito bizarra, velho. Uma história mais assustadora que já aconteceram, que foi um dos primeiros casos de assassinato em série dos Estados Unidos e um dos primeiros serial killers conhecidos que marcaram as histórias dos Estados Unidos como um dos casos mais bizarros e assustadores. Realmente eu vou contar pra você a história mais bizarra de H.H. Holmes. Um assassino que realmente matou muitas pessoas e você não vai acreditar como ele realmente fez isso. Hoje eu vou contar pra você essa história desse serial killer. Oi, meu nome é Breno Wallace, estou iniciando mais um vídeo de terror pro canal, mas é claro, não é? Essa daqui é a primeira história de serial killer que eu estou trazendo pro canal. Se você me procurar, você não vai encontrar uma história dessa, porque eu decidi abrir isso daqui com uma história realmente chocante, uma história que realmente muito bizarra mesmo. É uma das histórias mais incríveis de serial killer que eu vou contar pra você. Então, vamos iniciar esse vídeo, mas não se esqueça de deixar seu like que ajuda demais o canal a crescer. Cada like ajuda demais o canal a crescer mesmo, então deixa seu like aí. Vamos iniciar esse vídeo, bora lá. E a nossa história começa no sul de Chicago de 1896 e a nossa história se passa com o início da adolescência de Herman Herbert Mordaunt Kund, mas também conhecido como H.H. Holmes. Ele intitulou-se assim também com seu pseudônimo de Dr. Henry Herbert Holmes, e ele gerou esse nome, né, similar de Holmes, pelo, obviamente, o Sherlock Holmes, que era seu ídolo. Ele lia muito sobre Sherlock Holmes, ele aderiu a seu pseudônimo de H.H. Holmes devido ao seu herói, mas ele não seguiu muito por um lado muito bom, diferente de Holmes. Ele era obcecado por dissecar corpos, e ele obviamente optou isso por dissecar quando ele era adolescente. Ele começou a dissecar corpos de animais para ver como era. E depois ele optou por uma opção que visse mais a anatomia do corpo humano. Ele se interessou muito por tentar conhecer corpos humanos. E obviamente ele fez isso como? Entrando no curso da faculdade de medicina. Ele entrou na faculdade de medicina para analisar corpos, porém quando ele saiu, ele não tinha autorização mais de analisar esses corpos. Então o que ele fez? Ele obviamente meio que tirava corpos de cemitérios, ele também tirava corpos de necrotérios e analisava eles de forma ilegal, de forma clandestina. E ele, obviamente, ele não foi pego por conta disso. Ele conseguia se disfarçar muito bem. Ele era um cara incrivelmente convincente, sabia convencer as pessoas incrivelmente bem. Depois de um tempo, ele começou a fazer isso da forma que você já imagina. Ele começou a acabar matando pessoas para analisar esses corpos. Só que ele poderia ser notado e percebido. Foi então que ele meio que assumiu uma forma mais notória, uma forma mais firme. Como esconder os seus corpos. Como ele fazia? Ele simplesmente matava pessoas, ele pagava seguro para aqueles corpos e simplesmente ele pegava todo o dinheiro daquela pessoa que ele acabou matando, que ele fez o seguro em nome daquela pessoa, e simplesmente acabava ficando com todo o dinheiro. É a forma como um psicopata realmente agiu durante aquele período. Ele era um total psicopata, um assassino em série que fazia isso, ainda mais ganhava dinheiro em cima disso. Durante a Feira Mundial em Chicago, mais de 27 mil pessoas realmente vinham para o Chicago e ele optou por realmente atuar em seus assassinatos. Como? Ele comprou um quarteirão inteiro de hotéis e ele obviamente optou por criá-lo, mas não seria um hotel comum como você pode realmente imaginar. Ele simplesmente colocou vários objetos ali, câmeras realmente escondidas naqueles hotéis, e ele fazia aquele hotel como um local totalmente de terror. Realmente, aquele hotel tinha labirintos, era um total labirinto. Os quartos batiam para outros quartos e todos eles tinha adultos que levavam para o único local, o porão. Sim, ele observava suas vítimas vagando por aquele local, dentro do porão, que elas realmente iam para lá, para a Feira Mundial, com o objetivo de encontrar emprego, de encontrar trabalho e também ponto turístico em Chicago, nos Estados Unidos. Eles entravam naquele hotel e nunca mais saíam, porque obviamente eles ficavam vagando por aquele local sem saber a saída, e depois de um tempo, todas elas paravam no porão. O que acontecia quando paravam no porão, você já pode imaginar. O que foi encontrado lá foi realmente uma cena de horror, mas antes disso, vamos falar o que aconteceu com as suas primeiras vítimas.
Ao todo, quando ele foi preso, ele confessou ter matado 27 pessoas, entre elas as irmãs Williams, Minnie e Nanny Williams. Começou com Minnie Williams, a irmã que meio que ele contratou elas eram ricas, inclusive boa parte das suas vítimas eram ricas, por quê? Porque ele fazia a pessoa assinar um decreto um decreto de seguro, matava elas e depois ficava com todo o dinheiro, como eu tinha falado pra você. E a Minnie e a Nanny Williams, que eram irmãs, não eram diferentes. Minnie foi contratada, embora rica, ela foi contratada para trabalhar para ele como uma escritora, e depois eles acabaram se casando, como eu disse pra você. Ele realmente tinha um dote ali de convencer as pessoas muito bem. E depois que ela assinou o contrato de comunhão de bens, ele acabou matando ela. E depois, não muito tempo depois, ele contratou a sua irmã e adivinha, ele acabou matando ela também. As duas irmãs foram mortas por ele e realmente ele matou elas porque ele só queria o dinheiro delas. E ele matou elas, obviamente, no seu suposto hotel de assassinato. E eu não vou falar pra você o que tinha no porão, vou deixar lá pro final do vídeo e você vai descobrir que realmente é algo incrivelmente bizarro e brutal que acontecia lá e porque ele nunca foi pego matando ninguém. Esse hotel ficava próximo da Feira Mundial, onde estava Chicago, onde muitas pessoas vinham, e era exatamente para atrair as suas vítimas. Mas não eram qualquer vítimas. Pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro e posse, eram os primeiros selecionados por ele a ser mortos, porque ele queria mais dinheiro e queria se divertir matando essas pessoas. Elas vagavam simplesmente por todo o seu hotel, que era um hotel de terror, e simplesmente ninguém era permitido entrar lá que não fosse o suposto convidado da noite, no caso, para ser morto naquele hotel. E obviamente ele não atuava sozinho. Benjamin Python era o seu cúmplice. E você deve imaginar como Benjamin Python era um ser totalmente que ajudava ele nas suas vítimas, matava elas, mas ele também obtinha parte do dinheiro. Sim, ele tinha parte do dinheiro ali com os negócios. E eles realmente assinaram o quê? Um negócio para matar uma pessoa e se passar por ela para tentar obter o dinheiro. Tipo assim, ele faria um acordo de seguro com a pessoa e assim ele se passaria por aquela vítima. Mas na realidade, Benjamin Python seria a própria vítima. Sim, H.H. Holmes matou o seu comparsa, que sabia de muito, ele não queria que as suas informações vazassem, então ele matou o seu comparsa e deu o próprio corpo dele para o seguro para conseguir o dinheiro. Não mais do que isso, como se fosse mais brutal ainda, ele pegou a custódia dos 3 filhos de Benjamin Python e os matou brutalmente. Os 3 filhos deles acabaram sendo mortos bem longe daquele local. Porém, as suspeitas começaram a pairar acima do H.H. Holmes e eu vou contar para você como essas suspeitas começaram a surgir. Tudo começou a surgir quando incêndios naqueles locais que ele comprava realmente começaram a surgir. Ele comprava o seguro daqueles imobiliários das suas vítimas e ele incendiava para conseguir o dinheiro do seguro. Porém, os incêndios eram muito suspeitos, não acontecia de maneira realmente ocasional e simplesmente todos aqueles incêndios eram realmente, parecia culpa de alguém, no caso dele próprio. Então ele nunca recebia quase dinheiro daqueles incêndios que eram ocasionados naquelas propriedades, porque obviamente havia um culpado, então eles começaram a estranhar dele. Simplesmente todo o seguro que ele fazia sobre aquele local acabava em incêndio e obviamente a polícia começou a suspeitar. Começaram a suspeitar mais ainda quando os corpos dos filhos de Benjamin Python começaram a surgir. Eles encontraram o corpo dos filhos deles assassinado brutalmente e obviamente só a última que estava lá presente era obviamente o H.H. Holmes. Eles meio que acabou sendo preso e condenado à morte pela morte de Benjamin Python, que meio que acabou ele ia sendo morto mesmo. Ele acabou obviamente acabou sendo preso e como ele percebeu que não haveria como mais escapar, ele assumiu que ele havia matado 27 pessoas durante aquele período e obviamente entre eles estava Benjamin Python e as irmãs Williams. E é claro, não só esses serem assassinatos que ele cometeu, a polícia entrou obviamente no hotel em que ele era proprietário e meio que eles descobriram os horrores que estavam lá dentro. Simplesmente pilha de ossos, roupas manchadas de sangue estavam ali presentes e quando eles desceram no porão, eles encontraram várias máquinas de tortura da Idade Média, onde ele acabava
pegando suas vítimas e torturando elas lá até a morte. Ele começava a dissecar elas utilizando utensílios como serras, e isso provavelmente quando elas ainda estavam vivas. Realmente ele gostava de torturar suas vítimas utilizando utensílios tipo para tortura mesmo da Idade Média. Era um local extremamente de terror. Ossos humanos foram encontrados para todos os lados, empilhados, para você ter noção. E ele tinha a sua clássica fornalha dentro do porão, porque aquela fornalha aquecia ao ponto de incinerar totalmente os corpos, onde ele meio que utilizava para descartar os corpos das suas vítimas. É por isso que ele não era notado. De lá, do seu hotel, só saía as cinzas da sua vítima, que entrava lá, infelizmente, e acabava sendo incinerado naquele local. Ele foi pego e morto, enforcado, já que a sua pena de morte havia sido concluída. Ele não sabia mais o que fazer com relação a isso. A única coisa que ele fez foi explanar que ele sabia sobre tudo isso, sobre as suas 27 vítimas que ele acabou matando naquele hotel. E obviamente ele se tornou, como as notícias repercutiam fortemente, ele acabou sendo um ícone de assombro naquele local. E simplesmente lá, atualmente, foi destruído. Aquele hotel foi demolido há muito tempo e construído um local de correios naquele local que atualmente era o hotel dele. Ele foi enforcado e meio que muitas pessoas conheceram ele, como uma notícia que se espalhou, que chocou todos os Estados Unidos, como o Hotel do Horror, o local labirinto onde a pessoa entrava e nunca mais saía daquele local. Uma vítima realmente de uma casa de horror criada por Harry Houdini Holmes, um psicopata que atuou com uma casa do horror, prendendo suas vítimas lá dentro. Mas é claro, se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Esse daqui é o primeiro serial killer e assassinato que eu trago aqui pro canal. Não sei se vocês vão gostar de assassinatos aqui. Se vocês gostarem, deixa outro aqui que talvez eu traga pro canal. Mas é claro, obrigado por tudo, valeu e passe bem.